Olá, meus irmãos, a paz do Mestre esteja com todos vocês, que Deus abençoe quem me ouve e que o Senhor possa falar conosco, sempre por intermédio da sua palavra. Que Deus abençoe o seu dia, a sua noite, independente do horário que você me veja. O texto para nossa breve reflexão encontra-se hoje no Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Eu quero ler o capítulo 28 com vocês, a partir do verso 5, 3 versículos apenas, diz assim: Então o anjo falou com as mulheres. Não tenham medo, disse ele. Sei que vocês procuram Jesus que foi crucificado. Ele não está aqui. Ressuscitou como tinha dito que aconteceria. Venham e vejam onde está o seu corpo estava. Agora vão depressa e contem aos discípulos que ele ressuscitou e que vai adiante de vocês para a Galileia. Lá vocês o verão. Lembre-se do que eu lhes disse. Glória a Deus. Irmãos, eu vou contextualizar rapidinho aqui. O cenário é a morte de Jesus e o encontro de Maria Madalena ali, as outras Marias, Maria mãe de José e a mãe dos filhos de Zebedeu, eram as mulheres, foram as audaciosas que resolveram e foram as primeiras mulheres a verem Jesus, a encontrarem com Jesus depois que ele ressuscitou. Mas antes desse encontro, houve um encontro com o anjo, e Mateus é o que relata, é o que melhor relata essa conversa, que traz bastante aplicações e tudo aquilo que importa conosco, com referência à promessa, referente à nossa salvação, tudo aquilo que o Senhor tem nos dito e tem nos orientado na nossa caminhada. Eu quero trazer para a nossa vida hoje. Começa falando assim: então o anjo falou com as mulheres. Então por quê, irmãos? Primeiro, aquelas mulheres, tanto Marcos como Lucas relatam que quando elas saíram, elas compraram as especiarias para ungir o corpo de Jesus e no caminho elas se perguntavam quem removerá a pedra, mas mesmo assim elas se puseram a caminho. Mesmo sabendo que havia um obstáculo, elas se puseram a caminhar naquilo que teria sido colocado no coração delas. A palavra fala em Filipenses capítulo 2, versículo 13, que Deus opera em nós o querer como realizar. E o querer pode se tratar como um desejo de obedecer a sua voz. O querer se refere ao propósito. Mesmo elas sabendo que teriam um obstáculo à frente, elas se colocaram a caminho. Então o anjo falou com elas. Por quê? Porque então a pedra já havia sido removida, o obstáculo já havia sido removido. Aquilo que nós podemos fazer, irmãos, nós teríamos que fazer, e o Senhor não fará. O Senhor não fará aquilo que nós podemos fazer, mas aquelas mulheres seriam incapazes de remover a pedra. Por quê? Porque eram 3 mulheres, elas eram mais frágeis, fisicamente falando. Olha, em João capítulo 11, o Senhor Jesus dá a mesma ordem para os homens que estão ali na frente do túmulo de Lázaro. Antes dele dar a ordem de comando para Lázaro vir para fora, eles falam: removam a pedra. Por quê? Aqueles seriam capazes de remover a pedra. Aqui as mulheres não seriam. Então Deus enviou um anjo. Então não se preocupe com aquilo que você não pode fazer. É isso que eu quero falar. Se preocupe em fazer aquilo que você pode fazer, porque aquilo que você pode fazer está te preparando. E o anjo falou com as mulheres. Eu gosto dessa parte. Mais uma coisa. Eu quero ler com vocês Salmo 18, versículo 3, fala: clamo ao Senhor que Ele é digno de louvor, e estou salvo dos meus inimigos. É o Senhor que nos livra dos nossos inimigos. Quando os guardas viram um anjo, a palavra fala que os guardas caíram em terra. E talvez aquelas mulheres estivessem enfrentando justamente grande temor, porque era um momento de bastante aflição. Eles consideravam Jesus como um aceitam e queriam disseminar toda a palavra que se falava a respeito do Nazareno. Elas corriam risco de vida, mas o anjo já tinha livrado. Então, por isso, mas mesmo assim, mesmo com os inimigos, mesmo com o obstáculo, as pedras, as mulheres se colocaram. Então por isso o anjo falou com elas. Irmãos, vocês já pararam para pensar na grandiosidade disso? O Pedro, ele só veio ouvir a voz de Deus, e a palavra relata isso só em Atos capítulo 10, e Pedro era o líder da igreja. Mas essas aqui eram as mulheres discriminadas pela sociedade. As mulheres não tinham muito vez, mas Jesus deu uma nova voz para elas. E o anjo apareceu para elas.
O anjo representa um mensageiro do Senhor, um que mora no céu, que conhece a realidade. Eu tive experiências com anjo, meus irmãos, só passando de longe, eu nunca vi, mas eu tenho desejo de ver. Eu não sei vocês, imagina um anjo de frente, trazendo uma mensagem de Deus, não há como ter dúvida no coração. É impressionante isso, e foi justamente, e qual que era a mensagem dele? Não tenham medo. Não tenham medo, por quê? Porque talvez, mesmo diante os obstáculos, mesmo diante os inimigos que se colocaram, e nós teremos inimigos na nossa frente, irmãos, pessoas que nos caluniam, eles mandam não ter medo. Por quê? Primeiro, os nossos inimigos, irmãos, quando eles nos criticam, eles agregam valor para nós. Quando eles começam a nos difamar, eles nos tornam importantes. E quando eles nos machucam, eles nos tornam mais fortes. Então, o Senhor usa o nosso inimigo, os nossos inimigos, justamente para nos aperfeiçoar. E nem por isso devemos ter ódio dele. Deixa que o Senhor tome conta. Então, não precisamos ter medo. Agora, não tenham medo não quer dizer que nós não sentiremos medo. O sentimento de medo, irmãos, ele é real e latente. O que não é real é o medo. O medo, ele não é real. O medo é uma perspectiva daquilo que talvez em nossa mente passe, que pudesse acontecer, mas vocês percebem que não aconteceu nada, talvez, do que elas tenham medo? Não aconteceu. E ele fala mais, ele fala assim, sei que vocês procuram Jesus que foi crucificado. Sei que vocês procuram Jesus que foi crucificado. Elas tinham uma busca, elas tinham uma procura. Em Mateus 7,7 fala que nós buscai e achareis, batei e abrir-se-lhes. Porque aquele que bate, a porta se abrir-se-lhe, porque aquele que pede, recebe, aquele que busca, encontra. Bom, elas só buscavam algo que já não existia mais. Elas buscavam um Cristo que foi crucificado, ele já foi crucificado. E tem muitas pessoas que ainda não acreditam naquele Jesus, que tem até em algumas igrejas que tem uma carinha de coitadinho, piedosa. Você pode olhar para a cara daquele Cristo que está no crucifixo. Eu não acredito naquele Cristo. O nosso Cristo, ele vive. O nosso Cristo, ele ressurgiu. Então, talvez a nossa busca, ela esteja sendo uma busca que não condiz com a realidade daquilo que nós devemos buscar. Nós devemos buscar muito mais, por quê? Porque Deus, o nosso Deus é grande, irmãos. O nosso Deus tem muito mais a fazer. Sabe, eu gosto de Efésios 2:20. Ele faz infinitamente mais do que nós pensamos ou imaginamos. Ele faz muito mais além daquilo que nós pedimos e imaginamos. É além daquilo que nós pedimos e imaginamos. Eu quero dizer para vocês, novamente, repetir. Além daquilo que nós pedimos e imaginamos. Elas procuravam o Cristo crucificado, mas tiveram a notícia de um Cristo vivo. E, olha, percebam, ele fala, ele não está aqui. Ele não está aqui. Ressuscitou como dito que tinha aconteceria. E, olha, essas mulheres, isso é uma honra muito grande, porque no capítulo 27, do versículo 55, fala que essas mulheres tinham vindo da Galileia com Jesus para servi-lo, e olhavam ele de longe, e ali fala o nome delas, ou seja, elas tinham vindo de longe, abandonadas suas casas, abandonadas sua família, para quê? A fim de servi-lo. Então, tudo o que aconteceu para elas, toda a busca, toda a renúncia, tudo aquilo que elas haviam abdicado de sua vida, haveria se cumprido. Olha, é importante, eu quero ler com vocês um versículo que está em Isaías capítulo 40, versículo 10, que ele diz assim, sim, o Senhor soberano vem com poder, com braço forte governará. Vejam, ele traz consigo a sua recompensa. Então, houve uma recompensa somente no fato de ver o anjo. E agora o anjo está dando uma boa notícia. O anjo está dando algo que acalenta o coração daquelas mulheres que estavam desesperadas, porque na cabeça delas haviam tudo terminado. E eu quero dizer para você, meu irmão, para você, minha irmã, que tem buscado, não é o fim. Não é o fim.
Não é o fim. Agora, perceba o que eles falam. Fala assim, agora vão depressa e conte aos discípulos que ele ressuscitou e que vai adiante de vocês para a Galileia. Irmãos, a Galileia, embora ela signifique uma nação pesqueira, ela é o lugar onde começou o ministério de Jesus. Foi ali onde ele fez o primeiro milagre, em Caná. Caná era da Galileia. A mãe de Jesus morava em Cafarnaum, era uma região pesqueira, era uma região que vivia e era, de certa forma, discriminada por Jerusalém. É como se fosse, por exemplo, o irmão Alisson mora aqui em Uberlândia e eu sou de Tuiutaba, que é uma cidade aqui perto. Todas elas fazem parte de um distrito que chama Triângulo Mineiro, que fica longe da capital de Minas, Belo Horizonte. Aqui nós não temos essa questão de preconceito. Bom, não que eu saiba, eu não sei se algum irmão de Belo Horizonte estiver aí e quiser comentar, pode ficar à vontade, mas eu não creio nisso, não creio nisso mesmo, porque senão a gente ouviria. Até tem uma rixa entre cidades aqui, como Uberlândia e Uberaba, porque Uberlândia ultrapassou no desenvolvimento. Mas ali era claro isso. Então, o que o anjo está solicitando? Que elas voltem no começo. Que elas voltem e se lembrem aonde tudo começou. Então eu quero te falar, meu irmão, lembre-se sempre o porquê que você começou. Lembre-se, sabe, quando vier a vontade de desistir, quando a vontade de parar de lutar, lembre-se do que realmente importa. Porque o que realmente importa está no começo, está justamente na promessa. Olha, em Hebreus 12, versículo 2, fala que o Jesus Cristo é o autor e o consumador da nossa fé. O autor quer dizer que ele que nos deu a promessa, ele que iniciou toda a obra em nossa vida, mas também haverá consumação. E uma das frases que ele disse na cruz, ele falou, está consumado. Está consumado. Embora vissem um Jesus morto, um Jesus crucificado ali, ele já estava dizendo, foi consumado. Foi consumado, tetelestai, está pago. Irmão, o que precisa? Precisa agora de um preparo. De um preparo. Então tudo aquilo que você busca, tudo aquilo que você tem procurado já está pronto, irmão. Você acha mesmo que Deus demoraria tanto tempo para preparar a sua bênção? Não, ele está preparando você para a bênção. Sabe, ele fez o mundo em 7 dias e ele poderia ter feito apenas com uma palavra. Apenas com uma palavra. Ele fez em 7 dias, porque 7 dias mostra a questão do ciclo para nós, a questão do processo, da importância do processo. 2 Reis, capítulo 5, vai Naamã, vai te lava 7 vezes no Rio Jordão. Sempre que fala o número 7, dá uma ideia de ciclos. Nossa semana contém 7 dias. É um número perfeito, é um número do homem mais Deus. É para nós alcançarmos a plenitude. E agora eles voltam para Galileia. E é importante porque Jesus encontra eles lá. E sabe o que Jesus fala? Agora vão para Jerusalém. Tem uma conversa com eles lá, passa algum tempo com eles, mas depois manda eles voltarem para Jerusalém, porque era em Jerusalém que eles começariam. Então lembre-se do porquê que você começou. Lembre-se do porquê te fez chegar até aqui. Você não veio até aqui para desistir agora. Eu quero dizer novamente, você não veio até aqui para desistir agora. Eu vou falar mais uma vez porque eu creio que precisa penetrar essa verdade em teu coração. Você não veio até aqui para desistir agora. Lembre-se das orações, lembre-se de quanto você já pediu para Deus, lembre-se de quanto você quis a bênção. Lembre-se. Olha, e aí vem a promessa, lá vocês o verão. E perceba, ele ia adiante, Deus está indo adiante, rompendo todas as dificuldades, meu irmão. Deus está indo adiante nessa peleja. Deus está sempre à frente, ele está sempre no futuro. Entrega o seu futuro desconhecido a um Deus que é totalmente conhecido, que já ressuscitou e que já pagou o tetelestai. Irmãos, lá o verão, uma nova promessa. Eu gosto dessa parte, sabe por quê? Porque sempre que o Senhor nos dá uma promessa, ele sempre traz uma promessa. Ele sempre traz várias promessas junto. Por exemplo, eu sei que tem irmãos aqui que estão lutando pela restauração do casamento. Tem irmãos que o filho, a filha está na droga. Tem irmãos que vivem em cadeiras de rodas. Tem irmãos que esperam algo bom, um milagre vindo do Senhor. Mas eu tenho plena convicção, se você já se pôs a caminhar, o Senhor já derramou mais promessas. Promessas de prosperidade,
promessa de uma casa, sabe? Eu gosto sempre quando traz a questão da bem-aventurança e olha, Apocalipse 1:3 fala: bem-aventurados aqueles que leem e guardam as palavras dessa profecia. Leem e guardam, ou seja, ele, sabe, além de ler, além de receber aquela profecia, ele guarda ela no coração, e isso que deve ser. Lá nós veremos, é lá, irmão, então tem que caminhar, porque é durante a caminhada que está acontecendo o processo de preparação. Deus não está preparando a bênção para você, Deus está preparando você para receber a bênção. Concentre-se em você. E ele termina falando: lembre-se do que eu lhes disse. Isso é muito importante, irmãos. Isso é importante, por quê? Porque no meio da caminhada vai haver dificuldades. Jesus é o sacrifício perfeito, mas o nosso sacrifício, eu tenho plena convicção do que eu estou falando, ele nunca vai ser perfeito. Por isso Jesus se sacrificou, porque ele é o sacrifício perfeito. Ele nos aperfeiçoa por meio daquilo que nós sacrificamos, ele por meio da nossa oferta, por meio da nossa entrega. Pedro fala de sacrifícios espirituais e vai ser sempre importante. Jeremias relata isso em Lamentações capítulo 3, versículo 21. Quero trazer à minha memória aquilo que me dá esperança. E ele fala o que é que lhe dá esperança. As misericórdias do Senhor se renovam dia após dia. E o que é misericórdia, irmão? Córdia, coração, miséria, sabe, o Senhor sente o que nós sentimos, o Senhor, ele tem empatia e simpatia por tudo aquilo que e ele conhece as nossas dificuldades, e a sua misericórdia nos alcança todos os dias, renovando as nossas forças, sabe, durante a caminhada vai ter espinho, durante a caminhada vai ter tombo, durante a caminhada vai ter dificuldade, durante a caminhada vai ter vontade de desistir, durante a caminhada, meus irmãos, muitas vezes nós vamos querer voltar para trás, mas as misericórdias do Senhor sempre se vão renovar. Então lembre-se sempre puxe a memória também o que ele lhe disse, isso lhe dará força. E eu quero dizer algo para vocês que eu sempre digo, para terminar a mensagem: o Cordeiro tem a recompensa para a tua força, para as tuas lágrimas e para o teu sacrifício. Fiquem os irmãos hoje com essa breve mensagem. A paz do Mestre. Até uma próxima mensagem. Tchau, tchau.